Você mudou a senha do cartão, velha inútil? As palavras do meu próprio filho cortaram o silêncio da minha sala como uma faca afiada. Ainda consigo sentir o tremor nas minhas mãos enrugadas enquanto segurava o telefone naquela noite. Por um momento, fiquei paralisada, olhando para as fotos de família na estante. Lembranças de tempos que pareciam pertencer a outra vida. Era a voz do menino que um dia embalei no colo, agora transformada num rosnado furioso do outro lado da linha. Quero pagar aqui o jantar. Fale a senha antes que eu faça algo com você. Me chamo Ivone Pacheco. Tenho 67 anos e moro em Curitiba, no Paraná, num apartamento modesto no edifício Ipanema, no Jardim Botânico. O mesmo apartamento onde criei meus 2 filhos, onde passei 40 anos ao lado do meu marido até ele partir, e onde agora vivo sozinha com minhas plantas e meus livros. Fui bibliotecária durante toda a minha vida profissional. Os livros sempre foram meus melhores amigos. Me ensinaram sobre o mundo e sobre as pessoas. Mas nenhum livro me preparou para o que eu teria que enfrentar na minha própria família. Aquela ligação aconteceu numa quinta-feira de inverno. O frio curitibano parecia ainda mais cortante naquela noite. Enquanto a cidade se cobria com uma névoa fina, eu estava enrolada numa manta que eu mesma havia tricotado, assistindo a um programa de culinária. Meus cabelos grisalhos estavam presos num coque frouxo, e eu usava os óculos de leitura pendurados no cordão de ametistas que raramente tirava. Um presente do meu falecido marido. A iluminação suave da minha sala contrastava com a escuridão da minha alma naquele momento. Sabe aquela sensação de que algo dentro de você se quebrou? Foi exatamente o que senti quando ouvi meu filho Juliano me chamando de velha inútil. Não era a primeira vez que ele falava assim comigo, mas naquela noite, algo mudou. Talvez tenha sido o tom ainda mais agressivo, talvez o cansaço acumulado de anos de pequenos abusos que foram crescendo silenciosamente, como ervas daninhas num jardim descuidado. Juliano estava no restaurante Sabor da Serra, um lugar elegante no bairro Batel. Ele tinha levado sua esposa Bianca e a mãe dela, Leonor, para um jantar caro. Não era incomum. Meu filho sempre teve gostos refinados e uma necessidade constante de impressionar os outros. O que ele não tinha era dinheiro suficiente para manter aquele estilo de vida. E foi aí que eu entrei na equação. Ou melhor, onde minha aposentadoria e minhas economias entraram. Quando me aposentei, aos 62 anos, tinha uma situação financeira estável. Anos de trabalho dedicado, uma herança modesta do meu marido e investimentos cautelosos me garantiram uma velhice digna. Pelo menos era o que eu pensava. Mas aos poucos, como água que se infiltra lentamente pelas frestas de uma casa, Juliano foi tomando controle das minhas finanças. No início, eram pequenos empréstimos. Mãe, estou passando por um momento difícil, depois te devolvo. Depois, sugestões de que eu não estava mais em condições de administrar meu dinheiro. A senhora já confundiu as contas 2 vezes. Deixa que eu cuido disso. Procurações foram assinadas. Cartões de crédito adicionais foram feitos. E quando me dei conta, já não sabia mais quanto tinha, quanto devia, ou para onde ia meu dinheiro. Naquela noite, algo raro aconteceu. O sistema do banco detectou atividades suspeitas e bloqueou automaticamente meu cartão, uma bênção disfarçada de contratempo. Juliano não conseguiu pagar a conta do restaurante caro, e a máscara de filho preocupado caiu completamente quando ele me ligou. Enquanto segurava o telefone e ouvia suas ameaças, olhei para o pequeno porta-retratos na mesa de centro. Era uma foto dele criança, com aquele sorriso de dentes de leite faltando, segurando um peixe que havíamos pescado juntos. Como chegamos a esse ponto? Em que momento aquele menino de olhos brilhantes se transformou neste homem que me ameaçava pelo telefone? As lembranças passaram como um filme pela minha mente. O nascimento dele, meu primogênito, como eu havia chorado de alegria ao segurá-lo pela primeira vez. Os primeiros passos, as primeiras palavras, as brincadeiras no parque perto de casa, os boletins escolares orgulhosamente pendurados na geladeira. E depois, os primeiros sinais de que algo não estava certo. As mentiras pequenas, as exigências crescentes, a irritação constante quando não conseguia o que queria. Minha amiga Antônia havia me alertado várias vezes. Ivone, esse menino está te explorando.
Mas eu sempre defendia meu filho. Ele só está passando por dificuldades, eu dizia. Como é difícil para uma mãe admitir que criou alguém capaz de machucá-la. É como uma confissão de fracasso, uma ferida que nunca fecha completamente. Mas naquela noite, com aquelas palavras cruéis ecoando nos meus ouvidos, algo despertou dentro de mim, uma força que eu nem sabia que ainda existia, uma clareza que cortou a névoa da negação que eu mesma havia criado. Foi como se uma voz interior sussurrasse: chega, até aqui e nem um passo mais. Com uma calma que me surpreendeu, respondi: não vou falar a senha, Juliano. Do outro lado da linha, o silêncio momentâneo foi seguido por uma explosão ainda maior de raiva. Ameaças, insultos, chantagem emocional. O repertório completo de um abusador encurralado. E então, fiz algo que nunca havia feito antes. Desliguei o telefone no meio da sua fala. Minhas mãos tremiam, mas minha decisão estava tomada. Enquanto colocava o telefone de volta na base, notei que ainda estava funcionando o aplicativo de gravação de chamadas que Antônia havia me ajudado a instalar dias antes. Por precaução, ela havia dito. Aquele pequeno ícone piscando na tela do telefone seria o primeiro passo da minha libertação, embora eu ainda não soubesse disso. Lembrei-me então de Cristina, minha filha que morava em Florianópolis. Tão diferente do irmão, sempre preocupada, sempre gentil, mas distante geograficamente e emocionalmente do que acontecia aqui. Anos de manipulação de Juliano a mantiveram afastada, convencida de que eu estava ficando senil, que exagerava, que precisava do cuidado que só o irmão podia oferecer. Como eu queria poder abraçá-la naquele momento e dizer que estava tudo bem, que finalmente eu havia despertado. O relógio da sala marcava 21h47 quando terminei aquela ligação. Um momento banal para a maioria das pessoas, mas que para mim representou uma linha divisória na minha vida. O antes e o depois. A submissão e a resistência. O medo e a coragem. Levantei-me devagar, sentindo o peso da idade nos joelhos que já não eram tão fortes, e caminhei até a janela. A cidade lá fora continuava sua vida noturna, indiferente ao pequeno drama que se desenrolava no apartamento 402 do edifício Ipanema. Carros passavam, luzes piscavam, pessoas voltavam para casa sem saber que, naquele exato momento, uma mulher de 67 anos decidia que não seria mais vítima. O que eu faria a seguir mudaria para sempre a dinâmica da minha família, e talvez pudesse inspirar outras pessoas na mesma situação. Porque se tem uma coisa que aprendi em todos esses anos como bibliotecária, é que histórias têm poder. E a minha história apenas começava a ser reescrita. Sempre me perguntam de onde tirei forças para enfrentar meu próprio filho. Vocês que me assistem agora talvez estejam se perguntando a mesma coisa. De que lugar profundo dentro de mim veio essa coragem repentina? Talvez vocês também queiram saber como é possível recomeçar aos 67 anos. Quando o mundo parece esperar que você apenas se resigne e espere o tempo passar. Muitos de vocês provavelmente conhecem alguém na mesma situação. Um avô, uma tia, um vizinho idoso que sofre calado, que tem seus recursos drenados por familiares, que enfrenta humilhações diárias disfarçadas de cuidado. Ou talvez você mesmo esteja vivendo algo parecido e tenha encontrado este canal por acaso, procurando uma luz, um caminho, um exemplo de que é possível dizer não. De onde você é? Você já presenciou situações como a minha? Se você está me assistindo e se identifica com esta história, saiba que você não está sozinho. Há uma comunidade inteira aqui no canal Vovó Lembrou, de pessoas que entendem o que você está passando, que viveram experiências semelhantes e encontraram força para mudar suas histórias. Enquanto eu encarava a noite através da minha janela, sabia que Juliano voltaria para casa em breve, mais furioso do que nunca. O que ele não sabia era que, pela primeira vez em anos, eu estaria preparada. Não seria mais a presa fácil que ele esperava encontrar. As horas seguintes seriam cruciais, e eu precisava agir rapidamente antes que o sol nascesse. Naquela madrugada, enquanto esperava o inevitável retorno de Juliano, comecei a reviver mentalmente como tudo havia chegado àquele ponto. A história não começou com aquela ligação agressiva. Não, o caminho para o abuso foi longo e sinuoso, quase imperceptível no início.
como um veneno lento que vai se infiltrando no corpo sem que você perceba os sintomas até ser tarde demais. Tudo mudou após o falecimento do meu marido, Arnaldo. Por 43 anos, ele foi meu companheiro, meu porto seguro. Ainda me lembro do dia em que o médico nos deu o diagnóstico: câncer no pâncreas, estágio avançado. 6 meses no máximo, ele disse com aquela voz clínica e distante. Arnaldo durou apenas 4. Foram meses de hospital, de medicamentos para a dor, de noites sem dormir. E eu estava lá, segurando sua mão até o último suspiro. O luto foi um abismo escuro e profundo. Nos primeiros meses após sua partida, eu mal conseguia levantar da cama. O apartamento, antes cheio de vida e conversas, tornou-se um mausoléu de memórias. O silêncio era ensurdecedor. Minha filha Cristina veio de Florianópolis para o funeral. Ficou 2 semanas comigo, mas precisou voltar para seu trabalho, sua vida. A distância geográfica sempre foi um obstáculo entre nós, apesar do amor que nos unia. Foi nesse período vulnerável que Juliano começou a aparecer com mais frequência. No início, confesso que foi um alívio. Meu filho, que sempre havia sido tão ocupado, tão distante, agora vinha me visitar quase diariamente. Trazia compras, verificava meus remédios, perguntava sobre minhas consultas médicas. Estava tão fragilizada que interpretei tudo como uma reaproximação genuína, um despertar de sentimentos filiais adormecidos. "Mãe, você não está comendo direito", ele dizia, olhando para a geladeira vazia. "Vou começar a fazer suas compras." E assim começou. Pequenos gestos aparentemente inocentes, que em retrospectiva foram os primeiros passos de um plano calculado. Em uma tarde chuvosa de domingo, cerca de 6 meses após o falecimento de Arnaldo, Juliano apareceu com Bianca, sua esposa. Era raro ela vir, sempre tão ocupada com seu escritório de arquitetura. Trouxeram um bolo da confeitaria que eu gostava e se sentaram comigo na sala. Foi quando Juliano mencionou pela primeira vez o assunto das finanças. "Mãe, andei pensando, você está sozinha agora. E essas questões de banco, contas, investimentos são complicadas. O pai sempre cuidou disso, não é? Acho que você devia me deixar ajudar." Era verdade que Arnaldo sempre foi mais organizado com as finanças, mas não era como se eu fosse incapaz. Fui bibliotecária-chefe por 2 décadas, administrei orçamentos, supervisionei equipes. Mesmo assim, naquele momento de fragilidade, a oferta pareceu sensata. Afinal, ele era meu filho, sangue do meu sangue. Que mal poderia haver? "Vamos fazer assim", ele continuou, com aquele sorriso que me lembrava tanto de quando era criança. "Vou te ajudar a organizar tudo, mas você continua no controle. É só para te dar uma mãozinha nessa fase difícil." Bianca, sentada ao lado dele, assentiu com um sorriso que não chegava aos olhos. "Dona Ivone, vai ser melhor assim. A senhora não precisa se preocupar com essas burocracias todas agora." 1 semana depois, Juliano apareceu com alguns papéis. "São só algumas procurações básicas, para eu poder resolver coisas no banco para você sem que precise sair de casa." Assinei sem ler direito. Meu erro. Um erro que pagaria caro pelos próximos anos. Foi tudo tão gradual. Primeiro, Juliano sugeriu consolidar minhas contas em um único banco, o mesmo onde ele tinha conta, para facilitar a gestão, explicou. Depois, propôs que eu cancelasse alguns cartões de crédito. "Muitos cartões são um risco de segurança, mãe." Em seguida, passou a trazer extratos bancários já organizados para eu ver. "Está tudo controlado, não se preocupe." Quando percebi que não estava mais recebendo correspondências do banco, questionei. "Mudei o endereço de entrega para minha casa", explicou Juliano. "As correspondências estavam se acumulando aqui e você nem abria. É mais seguro assim." A cada pequena mudança, havia uma explicação razoável, uma justificativa aparentemente lógica. E eu, querendo acreditar na preocupação do meu filho, fui cedendo terreno, 1 centímetro de cada vez, até que um dia me vi completamente cercada, sem saída. Cerca de 1 ano após a morte de Arnaldo, comecei a notar algumas inconsistências. O dinheiro da minha aposentadoria parecia acabar cada vez mais rápido. Quando questionava Juliano, ele sempre tinha uma resposta pronta.
Mãe, você não lembra? Pagamos o conserto do ar-condicionado semana passada. Ou então, a senhora mesma pediu para eu comprar aquele remédio novo, o que o plano não cobre. E assim, lentamente, começou o gaslighting. Aquela manipulação psicológica cruel em que te fazem duvidar da própria sanidade, da própria memória. A senhora está esquecendo as coisas, mãe. É normal na sua idade. Essa frase se tornou recorrente. Uma espada afiada que Juliano usava para cortar qualquer questionamento meu. Foi por volta dessa época que conheci Leonor, mãe de Bianca, mais profundamente. Ela começou a frequentar minha casa junto com o casal. No início, achei que era apenas companhia, talvez uma tentativa de me consolar na minha viuvez. Mais tarde, entendi seu verdadeiro papel. Leonor era psicóloga aposentada e usava seu conhecimento não para ajudar, mas para manipular. Ivone, essa confusão mental que você está sentindo é típica do luto prolongado. Ela dizia com aquela voz macia e profissional. Você precisa confiar mais no Juliano. Ele só quer o seu bem. Quando completei 65 anos, as coisas pioraram significativamente. Juliano apareceu com um advogado, um homem de olhar frio que mal me dirigiu a palavra. Trouxeram mais papéis para eu assinar. É só uma atualização das procurações, mãe. Nada demais. Desta vez, tentei ler, mas Juliano ficou impaciente. Mãe, o doutor tem outros compromissos. Não podemos ficar a tarde toda nisso. Assinei, pressionada e confusa. Só descobriria meses depois que, entre aqueles documentos, havia uma autorização para a venda de um pequeno terreno que Arnaldo e eu havíamos comprado como investimento para nossa velhice. Quando questionei sobre o dinheiro da venda, Juliano reagiu com indignação. Mas, mãe, nós conversamos sobre isso. Você concordou que precisávamos do dinheiro para reformar o banheiro daqui, para instalar as barras de segurança. O banheiro nunca foi reformado. As barras de segurança nunca foram instaladas. E o dinheiro? Bem, o dinheiro desapareceu como fumaça. Foi nessa época que comecei a perceber um padrão. Sempre que eu questionava algo relacionado às finanças, recebia uma visita conjunta. Juliano, Bianca e Leonor. Era como se eles tivessem um pacto silencioso. Juliano falaria. Bianca confirmaria tudo com gestos de cabeça. E Leonor daria o veredito psicológico. Ivone, essa sua confusão é preocupante. Talvez devêssemos marcar uma consulta com um neurologista. A ameaça velada era clara. Continue questionando. E vamos sugerir que você está senil. Vamos questionar sua capacidade mental. E quem acreditaria em você contra nós três? Lentamente, fui me isolando. Amigos antigos ligavam, convidavam para almoços, cinema. Mas Juliano sempre tinha uma desculpa. Mãe, você não está bem para sair hoje. Ou então, já marquei médico para você nesse horário. Aos poucos, os convites foram diminuindo, as ligações espaçando-se, até que me vi sozinha, presa em uma gaiola invisível. Minha única conexão com o mundo exterior tornou-se Antônia, minha amiga de décadas. Ela morava no mesmo edifício, 3 andares acima, e começou a perceber meu isolamento gradual. Numa tarde em que Juliano havia saído rapidamente para resolver um problema no banco, ela bateu à minha porta. Ivone, o que está acontecendo com você? Faz meses que não te vejo na reunião do clube de leitura. Seus olhos perspicazes me examinaram de cima a baixo. Percebi que havia perdido peso, que minhas roupas estavam mais largas, que meu cabelo, sempre tão bem cuidado, estava sem corte há meses. Foi a primeira vez que chorei desde a morte de Arnaldo. As lágrimas vieram como uma tempestade de verão, repentinas, intensas, purificadoras. Contei tudo a Antônia. Os documentos, as contas, as manipulações, o dinheiro que sumia, as acusações de confusão mental. Ela ouviu em silêncio, segurando minhas mãos enrugadas nas suas igualmente marcadas pelo tempo. Ivone, isso que você está descrevendo tem um nome: abuso patrimonial contra idosos. E pelo que vejo, também há abuso psicológico envolvido. Antônia, sempre tão direta, não suavizou a verdade. E o pior é que vem do seu próprio filho. Ouvir aquelas palavras foi como receber um tapa no rosto. Uma parte de mim queria negar,
defender Juliano, encontrar desculpas para seu comportamento. Afinal, que mãe quer admitir que criou um monstro? Que mãe quer aceitar que o bebê que amamentou, o menino que ensinou a andar de bicicleta, agora a explorava sistematicamente? O que posso fazer? Perguntei, sentindo-me derrotada. A sensação de impotência era esmagadora. Antônia, com sua experiência de enfermeira aposentada, havia visto casos semelhantes ao longo de sua carreira. Primeiro, precisamos documentar tudo. Cada conversa, cada extrato bancário que você conseguir, cada documento que ele te fez assinar. E segundo, você precisa retomar o controle das suas comunicações. Foi assim que, escondida de Juliano, consegui um celular pré-pago básico, que mantinha escondido dentro da capa de um livro grosso na estante, Guerra e Paz, de Tolstói. Um livro que tinha certeza que meu filho jamais pegaria para ler. Antônia também me ajudou a instalar um aplicativo de gravação de chamadas no telefone fixo do apartamento. Aquele mesmo que captaria, meses depois, a fatídica ligação do restaurante. A sensação de fazer algo, de agir em vez de apenas reagir, trouxe um novo ânimo à minha vida. Comecei a prestar mais atenção, a documentar cada conversa em um pequeno caderno que mantinha escondido dentro da fronha do travesseiro. Cada retirada suspeita da conta, cada comentário depreciativo, cada mentira que conseguia detectar, tudo ia para aquele caderno, minha pequena arca de evidências. Enquanto isso, Juliano continuava seu jogo de manipulação. Os gastos inexplicáveis cresciam. Descobri por acaso que ele havia feito um cartão adicional da minha conta e o usava livremente. Quando questionado, a resposta era sempre a mesma. É para suas despesas, mãe. Você pediu que eu comprasse seus remédios, lembra? Em uma visita particularmente tensa, cerca de 2 meses antes da ligação do restaurante, notei um relógio novo no pulso de Juliano. Um modelo caro que eu sabia que ele não teria condições de comprar com seu salário. Bianca também apareceu com bolsas de marca que não combinavam com a suposta crise financeira que o casal dizia estar enfrentando. Foi quando entendi que não era apenas uma questão de controle. Era roubo descarado. Estavam usando meu dinheiro, fruto de décadas de trabalho honesto, para sustentar um estilo de vida luxuoso que não podiam bancar. Comecei a me perguntar se Cristina, minha filha distante, tinha alguma ideia do que estava acontecendo. Nas raras vezes em que conseguíamos falar ao telefone, sempre quando Juliano não estava por perto, ela parecia acreditar na versão do irmão de que eu estava ficando confusa, esquecida. Mãe, o Juliano me contou que você esqueceu o fogão ligado outro dia. Ela disse em uma dessas conversas. Estou preocupada. Talvez fosse melhor você ir morar com ele, ou contratar uma cuidadora. O mais doloroso era perceber que minha própria filha estava sendo manipulada contra mim. Juliano havia tecido sua teia de mentiras tão habilmente que até mesmo Cristina, sempre tão perspicaz, havia caído nela. A distância física facilitava a manipulação. Ela não podia ver com os próprios olhos o que estava acontecendo. Dependia apenas dos relatos do irmão. Os meses passaram, e eu continuava coletando evidências, gravando conversas, anotando discrepâncias. Antônia foi crucial nesse processo, me ajudando a manter a sanidade, reforçando que eu não estava confusa, não estava imaginando coisas. O abuso era real. 2 semanas antes da ligação do restaurante, aconteceu algo que acendeu um alerta vermelho na mente de Antônia. Durante uma visita, Juliano perdeu a paciência quando perguntei sobre um saque grande que havia aparecido no extrato bancário que consegui obter escondida. Mãe, para com essa paranoia! Você está ficando caduca! Ele bateu na mesa com força, fazendo os porta-retratos tremerem. Seus olhos tinham um brilho assustador, algo que nunca havia visto antes. Por um momento, temi que ele pudesse me agredir fisicamente. Bianca, que estava presente, não fez nada para acalmá-lo. Pelo contrário, parecia irritada comigo por provocar Juliano. Dona Ivone, a senhora precisa confiar mais no seu filho. Ele só quer o seu bem. Após saírem, liguei para Antônia, tremendo. Ela veio imediatamente ao meu apartamento. Ivone, isso ultrapassou todos os limites. Precisamos agir agora, antes que as coisas piorem.
Foi ela quem sugeriu que eu entrasse em contato com o sargento Clayton Barros, um antigo amigo que agora trabalhava na Delegacia de Proteção ao Idoso. Não precisa fazer uma denúncia formal ainda, se não se sentir preparada, mas ele pode te orientar sobre os próximos passos. Eu hesitei. Apesar de tudo, a ideia de denunciar meu próprio filho me causava uma dor profunda. Que mãe faz isso? Que mãe entrega o filho para a polícia? O conflito interno era dilacerante. Parte de mim ainda esperava uma redenção, um momento de arrependimento, um pedido de desculpa sincero que nunca veio. Acabei não ligando para Clayton naquele dia. Esse foi mais um erro que me custaria caro. Se tivesse agido antes, talvez tivesse evitado o que aconteceu no restaurante. Talvez tivesse poupado a mim mesma de ouvir aquelas palavras cruéis. Velha inútil. Na manhã seguinte à ligação do restaurante, com as palavras de Juliano ainda ecoando na minha mente, finalmente tomei coragem. Peguei o celular escondido e liguei para o número que Antônia havia me dado. A voz grave de Clayton do outro lado da linha trouxe um estranho conforto. Dona Ivone? Quanto tempo? Como posso ajudá-la? Ao ouvir meu relato, o tom amigável de Clayton mudou para algo mais profissional, mais sério. Ivone, o que você está descrevendo são crimes. Crimes sérios. Precisamos agir rapidamente. E assim, naquela manhã fria de Curitiba, comecei a tecer a rede que capturaria meu próprio filho. Uma rede feita de verdades dolorosas, evidências cuidadosamente coletadas e, acima de tudo, da determinação de uma mulher que, aos 67 anos, decidiu que não seria mais vítima. Quando desliguei o telefone, olhei novamente para a foto de Juliano criança na estante. O menino sorridente com o peixe nas mãos parecia um estranho agora. Alguém que eu não reconhecia mais no homem que havia se tornado. O luto por esse filho perdido, não para a morte, mas para a ganância e a crueldade, era um novo tipo de dor que eu teria que aprender a carregar. O relógio marcava 8h30 da manhã. Clayton viria ao meu apartamento às 10 horas, junto com o Dr. Paulo Ribeiro, o advogado especializado em direitos dos idosos que ele havia recomendado. Tínhamos poucas horas para preparar tudo antes que Juliano aparecesse, furioso por não ter conseguido pagar a conta do restaurante na noite anterior. Enquanto esperava, organizei todos os documentos que havia coletado secretamente nos últimos meses. As anotações no caderno escondido, os extratos bancários que mostram saques não autorizados, as gravações de conversas em que Juliano me manipulava e insultava. Cada peça de evidência era um prego no caixão da relação que um dia tivemos. O plano que começava a se formar na minha mente não era sobre vingança, era sobre justiça, sobre reclamar minha vida, minha dignidade e meu direito de envelhecer em paz. E se para isso eu precisasse enfrentar meu próprio filho, então que assim fosse. Às 10 horas em ponto, a campainha do meu apartamento tocou. Pelo olho mágico, reconheci imediatamente a figura robusta do sargento Clayton Barros. Cabelos grisalhos bem aparados, postura ereta que denunciava seus anos na polícia, e aqueles olhos atentos que pareciam enxergar além das aparências. Ao seu lado estava um homem mais magro, de terno escuro e pasta de couro. Dr. Paulo Ribeiro, presumo. Abri a porta com o coração batendo forte. Era como se, ao deixá-los entrar, eu cruzasse definitivamente uma linha sem volta. Ivone! Clayton me abraçou com carinho. Aquele abraço de amigo antigo que traz conforto imediato. Este é o Dr. Paulo Ribeiro, o advogado que mencionei. O homem estendeu a mão com firmeza. Senhora Pacheco, é um prazer conhecê-la, apesar das circunstâncias. Antônia já estava lá comigo, tendo chegado mais cedo para me dar apoio moral. Ofereci café a todos, aquele ritual brasileiro que sempre precede conversas sérias. Enquanto servia as xícaras com mãos levemente trêmulas, tentava organizar mentalmente tudo o que precisava contar. Ivone, começou Clayton após o primeiro gole. Quero que saiba que o que você está enfrentando é mais comum do que imagina. Infelizmente, vemos casos como o seu quase diariamente na delegacia do idoso. Doutor. Paulo assentiu, colocando sua xícara na mesa de centro. Abuso patrimonial contra idosos é uma das formas mais subnotificadas de violência doméstica.
As vítimas raramente denunciam por vergonha ou medo. Ou por amor, acrescentei baixinho, sentindo o peso dessa palavra. Exatamente, confirmou o advogado. O vínculo emocional torna tudo mais complexo. Passei a próxima hora relatando em detalhes tudo o que havia acontecido nos últimos anos. Mostrei o caderno de anotações, os extratos bancários que consegui esconder e, finalmente, reproduzi a gravação da ligação da noite anterior. Aquelas palavras duras que haviam sido a gota d'água. Clayton ouviu a gravação com o senho franzido, enquanto o Dr. Paulo fazia anotações rápidas em um pequeno bloco. Quando a voz de Juliano chamando-me de velha inútil ecoou na sala, vi Antônia apertar os lábios em uma linha fina de indignação. Isso é evidência clara de abuso psicológico, disse Dr. Paulo, fechando seu bloco. Combinado com a documentação financeira que você coletou, temos base para uma denúncia formal. Clayton se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Ivone, precisamos falar sobre os próximos passos. Juliano certamente virá aqui hoje, provavelmente furioso por não ter conseguido pagar a conta do restaurante. Um arrepio percorreu minha espinha. Conhecia bem o temperamento explosivo do meu filho. O que devo fazer? Primeiro, vamos instalar câmeras discretas aqui no apartamento, explicou Clayton. Precisamos documentar qualquer interação futura. Dr. Paulo complementou. E vamos preparar medidas judiciais para reverter as procurações e proteger seu patrimônio. Mas isso leva tempo. Por ora, o importante é sua segurança física. Segurança física. Nunca pensei que chegaria ao ponto de temer pela minha integridade física com meu próprio filho. Como chegamos a esse ponto? A mesma pergunta ecoava na minha mente como um disco arranhado. Enquanto discutíamos os detalhes do plano, Antônia, sempre prática, preparou mais café. O aroma reconfortante preenchia o apartamento, contrastando com a gravidade da conversa. E se ele vier antes de instalarmos as câmeras? Perguntei, a ansiedade evidente na minha voz. Vou deixar um policial à paisana no saguão do prédio, respondeu Clayton. Qualquer problema, é só ligar para este número. Ele me entregou um cartão com um número de celular anotado à mão no verso. Quando eles se preparavam para sair, prometi mandar mensagem assim que Juliano aparecesse. Antônia decidiu ficar comigo. Nem que seja para assustar aquele moleque com minha cara de poucos amigos, ela disse, arrancando um sorriso fraco de mim. A espera foi angustiante. Cada ruído no corredor, cada elevador que parava no andar me fazia saltar. Para ocupar a mente, fiz o almoço. Uma sopa de legumes simples que mal consegui comer. Antônia insistiu que eu me alimentasse, com aquela autoritaridade carinhosa de enfermeira aposentada. Foi só às 3 da tarde que meu celular tocou. Era Juliano. Estou indo aí, ele disse secamente sem cumprimentos. Precisamos conversar sobre ontem à noite. Estarei esperando. Respondi com uma calma que não sentia. Assim que desliguei, mandei mensagem para Clayton conforme combinado. Em 15 minutos, um técnico chegou discretamente para instalar câmeras miniaturizadas em pontos estratégicos da sala. Pequenas, quase imperceptíveis, aqueles olhos eletrônicos seriam minhas testemunhas silenciosas. Antônia apertou minha mão. Você quer que eu fique aqui quando ele chegar? Pensei por um momento. Talvez fosse melhor enfrentá-lo sozinha. Se Antônia estivesse presente, Juliano poderia se conter. Não mostraria sua verdadeira face. Não, amiga. É melhor você ir. Mas fique no seu apartamento, por favor. Às 4 em ponto, a campainha tocou. Respirei fundo, 3 vezes, como Antônia havia me ensinado para controlar a ansiedade. Abri a porta. Juliano entrou como uma tempestade, sem esperar convite. Vestia a mesma roupa da noite anterior, sinal de que provavelmente não havia voltado para casa. Seus olhos estavam injetados, a barba por fazer. Cheiro de álcool emanava dele. Que palhaçada foi aquela ontem? Ele disparou, jogando as chaves sobre o aparador com força desnecessária. Mantive a voz calma, embora meu coração batesse acelerado. Que palhaçada, Juliano! Não se faça de desentendida. Ele andava de um lado para outro da sala como um animal enjaulado. Por que você bloqueou o cartão? Eu não bloqueei nada. O banco deve ter detectado alguma atividade suspeita.
Ele riu, um som sem humor. Atividade suspeita? O único problema é você não confiar no seu próprio filho. Sentei-me no sofá, tentando parecer mais calma do que realmente estava. Sabia que cada palavra estava sendo gravada. Por que você precisava do meu cartão para pagar o jantar? Você tem seu próprio dinheiro, não tem? A pergunta direta pareceu pegá-lo de surpresa. Por um momento, ele hesitou. Então, a máscara caiu completamente. Meu dinheiro? Você acha que eu ganho o suficiente para manter a vida que levamos? Alguém precisa cuidar de você. E isso custa, sabia? Cuidar de mim? Repeti, sentindo a indignação crescer. É isso que você chama de cuidar? Me insultar? Me ameaçar? Gastar meu dinheiro em restaurantes caros? Juliano se aproximou, inclinando-se sobre mim de maneira intimidadora. Você não entende nada de finanças, nunca entendeu. Se não fosse por mim, já teria perdido tudo. Mantive meu olhar fixo no dele, sem recuar. O único que está fazendo eu perder tudo é você, Juliano. Algo mudou em seus olhos. Um lampejo de raiva pura que me fez temer pelo que viria a seguir. Ele agarrou meu braço com força, seus dedos cravando na minha pele fina de idosa. Escuta aqui. Você vai ligar para o banco agora e desbloquear esse cartão. E vai me dar a senha nova. Entendeu? Foi nesse momento que a dor física despertou algo dentro de mim. Uma força que eu não sabia que ainda possuía. Com a mão livre, afastei seu braço violentamente. Tire suas mãos de mim. Minha voz saiu alta, firme. Você não vai tocar em mim nunca mais. E não vai ver mais um centavo do meu dinheiro. Surpreso com minha reação, ele recuou um passo. A confusão em seu rosto rapidamente deu lugar a uma fúria mal contida. Você enlouqueceu de vez? Ele rosnou. Acha que pode viver sem minha ajuda? Você mal consegue se lembrar de tomar os remédios direito. Eu estou perfeitamente lúcida, Juliano. Respondi, levantando-me para encará-lo de igual para igual, apesar da diferença de altura. Lúcida o suficiente para ver quem você realmente se tornou. Ele riu novamente. Aquela risada cruel que não pertencia ao menino que criei. E quem vai acreditar em você? A velha confusa ou o filho dedicado que sacrifica seu tempo para cuidar da mãe senil? Temos provas, disse simplesmente. Aquelas duas palavras causaram um efeito visível. Juliano congelou. Seu rosto uma máscara de surpresa. Provas? Do que você está falando? Das transferências bancárias não autorizadas, dos saques, das procurações que você me fez assinar sob falsos pretextos. Fiz uma pausa, permitindo que cada palavra penetrasse. Da ligação de ontem à noite que foi gravada. A cor sumiu do rosto dele. Por um momento, vi o menino assustado de antigamente, pego em alguma travessura. Você está blefando, ele murmurou, mas sem convicção. Ligue para o Banco Meridional e pergunte por que o cartão foi bloqueado. Desafiei. Eles vão informar que foi porque detectaram atividade suspeita. Compras de alto valor em joalherias e lojas de artigos de luxo nas últimas semanas. Compras que eu nunca autorizei. Juliano passou a mão pelos cabelos, um gesto nervoso que conhecia bem. A fachada começava a desmoronar. Foi só um mal-entendido. Ele tentou, mudando de tática. Eu ia repor tudo, juro. Como você repôs o dinheiro do terreno que vendeu? Perguntei, arqueando uma sobrancelha. Ou o dinheiro das economias que meu pai deixou para minha aposentadoria. Ele começou a andar pela sala novamente, agitado. Você não entende? Estamos passando por dificuldades. O escritório de Bianca não está indo bem. Temos contas para pagar. E a solução é roubar sua própria mãe? A palavra roubar pareceu atingi-lo como um tapa. Sua expressão endureceu novamente. Não é roubo se o dinheiro vai ficar na família. Você não vai viver para sempre. E quem vai herdar tudo? Eu e Cristina. Só estou adiantando o processo. A crueldade daquela declaração me atingiu em cheio. Para ele, eu já era apenas um obstáculo entre ele e meu dinheiro. Um inconveniente que, felizmente, tinha prazo de validade. Saia da minha casa, falei, a voz tremendo não de medo, mas de indignação. Agora. Ele deu uma risada de escárnio. Você não pode me expulsar. Quem vai cuidar de você? Eu posso cuidar de mim mesma. Sempre pude. E se precisar de ajuda, tenho amigos de verdade. Caminhei até a porta e a abri. Saia, antes que eu chame a polícia.
Juliano se aproximou lentamente, seu rosto a centímetros do meu. Isso não vai ficar assim, ele sussurrou. Você vai se arrepender. Mantive a postura firme, embora meu coração batesse descompassado. A única coisa que lamento é não ter visto antes quem você realmente é. Quando a porta se fechou atrás dele, minhas pernas finalmente cederam. Escorreguei até o chão, as costas apoiadas na porta, o corpo todo tremendo. Lágrimas que havia contido durante toda a confrontação finalmente vieram. Não de tristeza, mas de alívio, de libertação. Passados alguns minutos, consegui me recompor o suficiente para pegar o celular e mandar mensagem para Clayton. Ele acabou de sair. Estou bem. A resposta veio quase instantaneamente. Vimos tudo. Estamos a caminho. Em 20 minutos, meu apartamento estava cheio novamente. Clayton, doutor, Paulo, Antônia que desceu correndo assim que soube, e uma jovem que me foi apresentada como Larissa Duarte, assistente social do Centro de Referência do Idoso. A senhora foi muito corajosa, disse Larissa segurando minhas mãos. Muitas pessoas na sua situação nunca conseguem dar esse passo. Dr. Paulo já estava no telefone, falando sobre medidas cautelares, bloqueio de contas e revogação de procurações. Clayton revisava as gravações das câmeras, o semblante grave. Ele a ameaçou claramente, comentou o policial, mostrando um trecho específico no tablet. E houve agressão física quando ele segurou seu braço. Temos o suficiente para um boletim de ocorrência e possivelmente uma medida protetiva. A palavra medida protetiva me atingiu com força. Nunca imaginei que precisaria de proteção legal contra meu próprio filho. O que acontece agora? Perguntei, a voz mais firme do que esperava. Dr. Paulo desligou o telefone e se sentou ao meu lado. Vamos agir rapidamente em várias frentes. Primeiro, uma notificação extrajudicial para Juliano, informando que todas as procurações estão revogadas. Segundo, um pedido de medida protetiva para impedi-lo de se aproximar da senhora ou deste apartamento. Terceiro, uma auditoria completa das suas contas para documentar todas as transferências não autorizadas. Clayton complementou. E vamos formalizar a denúncia por abuso patrimonial, ameaça e agressão. A gravação da ligação de ontem e o vídeo de hoje são provas contundentes. Larissa, a assistente social, acrescentou em tom gentil. Também vamos oferecer acompanhamento psicológico, Dona Ivone. Situações como essa deixam marcas profundas. A sentir, incapaz de formular palavras naquele momento. A realidade do que estava acontecendo, que eu estava efetivamente denunciando meu filho à polícia, era esmagadora. E a Cristina? Perguntei finalmente. Minha filha, ela precisa saber. Antônia, que havia permanecido silenciosa até então, apertou meu ombro. Já liguei para ela. Está pegando o próximo voo de Florianópolis. Agradeci mentalmente pela amiga que pensava em tudo. Cristina precisava ouvir de mim, pessoalmente, o que havia acontecido. Anos de manipulação de Juliano certamente haviam distorcido sua percepção sobre minha situação. As horas seguintes passaram em um borrão de telefonemas, documentos para assinar e decisões a tomar. Quando finalmente todos se foram, com a promessa de retornarem pela manhã, encontrei-me sozinha no silêncio do apartamento. O mesmo apartamento onde criei meus filhos, onde vivi com meu marido, agora parecia diferente. Um campo de batalha de uma guerra que eu não escolhi lutar. Fui até a estante e peguei o porta-retratos com a foto de Juliano criança. Aquele sorriso inocente, aqueles olhos brilhantes. Onde aquele menino se perdeu? Em que momento a ambição e a ganância substituíram o amor? Haveria algo que eu poderia ter feito diferente? O telefone tocou, interrompendo meus pensamentos. Com o coração acelerado, atendi. Mãe? A voz de Cristina estava embargada. Claramente ela havia chorado. É verdade? Tudo que Antônia me contou? Sentei-me lentamente na poltrona preferida de Arnaldo, sentindo o peso dos anos e das decisões. Sim, filha, é verdade. Ouvi um soluço do outro lado da linha. Eu sinto muito, mãe. Tão profundamente. Ele me convenceu que que sua memória estava falhando, que precisava de supervisão constante. Não foi sua culpa, respondi, sentindo as lágrimas voltarem.
Ele manipulou a todos nós. Estou no aeroporto agora. Ela disse, a voz mais firme. Chego em 3 horas. Vamos enfrentar isso juntas, mãe. Prometo. Quando desliguei, senti uma estranha mistura de dor e esperança. A dor de uma família despedaçada pela ganância, mas a esperança de reconstruir algo novo, algo verdadeiro com minha filha. Naquela noite, dormi um sono surpreendentemente profundo, o sono de quem finalmente tirou um peso esmagador dos ombros. Ao acordar na manhã seguinte, a primeira coisa que notei foi a ausência daquela ansiedade constante que havia se tornado minha companheira nos últimos anos. O sol entrava pelas frestas da persiana, projetando listras douradas no chão do quarto. Fiquei observando as partículas de poeira dançando na luz por alguns instantes, sentindo uma estranha paz. A batalha estava apenas começando. Eu sabia disso. Haveria processos judiciais, confrontos emocionais, feridas profundas a serem curadas. Mas pela primeira vez em muito tempo, senti que estava no controle da minha própria vida. Levantei-me e fui até a janela. Abri a persiana e deixei o sol de Curitiba inundar o quarto. Lá fora, a cidade já pulsava com sua energia habitual. Pessoas apressadas, carros, o ritmo incansável da vida urbana. E eu, Ivone Pacheco, 67 anos, estava finalmente pronta para retomar meu lugar nesse mundo. Não como vítima, não como velha inútil, mas como uma mulher que encontrou força para dizer basta. O telefone tocou novamente. Era Clayton avisando que estariam no apartamento em 1 hora para me acompanhar ao banco. O primeiro passo para recuperar o controle das minhas finanças. Estarei pronta, respondi com uma convicção que surpreendeu a mim mesma. Ao desligar, olhei para o porta-retratos com a foto de Juliano que ainda estava na mesa de cabeceira. Com um suspiro profundo, abri a gaveta e coloquei a foto lá dentro. Não por raiva ou vingança, mas porque era hora de olhar para frente. O passado, com suas doces lembranças e amargas decepções, precisava ficar no lugar apropriado. No passado. Naquela manhã de quinta-feira, enquanto escolhia uma roupa para usar no banco, percebi que estava selecionando cores vivas. O vestido azul turquesa que Arnaldo sempre gostava. Um colar de âmbar que combinava perfeitamente. Pequenos atos de afirmação, de celebração da minha recém-encontrada liberdade. A mulher que se olhou no espelho não era mais a sombra assustada dos últimos anos, mas alguém que começava a se reconhecer novamente. Os olhos, emoldurados por rugas que contavam histórias de risos e lágrimas, brilhavam com determinação renovada. Você consegue, Ivone, disse para meu reflexo. Você sempre foi mais forte do que pensava. E era verdade. A força estava lá o tempo todo, adormecida, esperando o momento certo para despertar. Foi preciso ouvir aquelas palavras cruéis ao telefone. Velha inútil. Para que algo em mim finalmente reagisse, recusando-se a aceitar aquele rótulo injusto. Enquanto passava o batom, um gesto cotidiano que havia abandonado nos últimos tempos, sorri para mim mesma. A batalha seria longa, mas eu estava pronta para lutá-la. Não apenas por mim, mas por todas as Ivones que se sentiam acuadas e sem saída. Porque se eu, aos 67 anos, podia encontrar coragem para recomeçar, qualquer pessoa poderia. A campainha do apartamento tocou exatamente às 8 horas da manhã. Ao abrir a porta, encontrei Clayton e Dr. Paulo, ambos com expressões determinadas que combinavam perfeitamente com a minha. Ao lado deles estava Larissa, a assistente social, segurando uma pasta cheia de documentos. Bom dia, dona Ivone. Larissa me cumprimentou com um sorriso gentil. Preparada para o grande dia? Ajustei o colar de âmbar e assenti com firmeza. Mais do que preparada. Nossa primeira parada seria o Banco Meridional, na agência do Shopping Palladium. Enquanto nos dirigíamos para lá no carro oficial de Clayton, observava a cidade passar pela janela, os prédios históricos do centro, as árvores que resistiam bravamente ao desenvolvimento urbano, as pessoas caminhando apressadas nas calçadas. Curitiba sempre teve esse ar de eficiência discreta, uma cidade que funciona sem alarde. O gerente já foi notificado sobre nossa visita, informou o Dr. Paulo folheando alguns documentos. E também sobre a situação. Ele está preparado para nos atender imediatamente.
Chegamos ao shopping pouco depois da abertura. O movimento ainda era pequeno, com funcionários abrindo as portas das lojas e o cheiro de café fresco dominando o ambiente. A agência do banco ficava no segundo piso, uma instalação elegante de vidro e metal. Fomos recebidos por Marcus Heidmann, o gerente, um homem de meia-idade com óculos de armação fina e expressão preocupada. Ele nos conduziu imediatamente para sua sala privativa. Senhora Pacheco? Ele começou claramente desconfortável. Quero expressar minha sincera preocupação pelo que aconteceu. Devo admitir que falhas em nossos protocolos permitiram que a situação chegasse a este ponto. Dr. Paulo interveio com tom profissional. Exatamente por isso estamos aqui hoje, Sr. Heidmann, para corrigir essas falhas e garantir que os direitos da Sra. Pacheco sejam plenamente restabelecidos. Nas 2 horas seguintes, cancelamos todas as procurações bancárias, bloqueamos cartões adicionais, solicitamos novos com senhas exclusivas e, o mais importante, começamos uma auditoria detalhada de todas as transações dos últimos 3 anos. O gerente, visivelmente preocupado com possíveis implicações legais para o banco, mostrou-se extremamente cooperativo. Senhora Pacheco, ele me entregou um relatório preliminar. Identificamos transferências suspeitas totalizando aproximadamente 170,000 neste período. Vamos continuar investigando, mas já podemos iniciar o processo de contestação. Sentada ali, olhando para aqueles números, senti uma mistura de choque e validação. Não havia imaginado nada. Não estava confusa ou senil como Juliano tentara me convencer. Era tudo real. O roubo sistemático, a exploração calculada, a traição. Quanto tempo levará para recuperar esse dinheiro? Perguntei, a voz mais firme do que esperava. Marcos hesitou, trocando olhares com o Dr. Paulo. Bem, existem procedimentos legais, contestações formais, possível envolvimento judicial. Dependerá de como Juliano reagir, explicou o Dr. Paulo. Se ele colaborar voluntariamente e reconhecer a apropriação indébita, o processo pode ser mais rápido. Caso contrário, estaremos preparados para ações judiciais mais assertivas. Ao sair do banco, com uma pasta cheia de extratos e relatórios, senti-me simultaneamente mais leve e mais determinada. O conhecimento é poder, e pela primeira vez em anos, eu tinha conhecimento completo da minha situação financeira. Nossa próxima parada foi a Delegacia de Proteção ao Idoso, no Centro Cívico. Era um prédio mais antigo, porém bem conservado, com uma recepção acolhedora que contrariava o estereótipo de delegacias frias e impessoais. Notei que haviam pensado nos detalhes: cadeiras mais confortáveis, iluminação adequada, até mesmo uma máquina de café disponível para os visitantes. Montamos esta unidade especializada há 3 anos, explicou Clayton enquanto me conduzia pelos corredores. Infelizmente, a demanda só cresce. Na sala de depoimentos, encontramos uma jovem policial que se apresentou como Inspetora Camila Mendes. Com uma gentileza que me surpreendeu, ela me explicou todo o processo de registro da denúncia. Dona Ivone, vou gravar seu depoimento, se estiver de acordo. Isso nos poupa o trabalho de transcrição e preserva exatamente suas palavras e entonação, o que pode ser importante para o processo. Assenti e, por quase 2 horas, narrei toda a história, desde o falecimento de Arnaldo, os primeiros sinais de controle financeiro por parte de Juliano, as manipulações, as mentiras, as pressões psicológicas, até chegar à fatídica ligação do restaurante e à confrontação em meu apartamento. A senhora tem consciência de que, ao formalizar esta denúncia, estará potencialmente iniciando um processo criminal contra seu filho? Perguntou Camila com seriedade. Tenho plena consciência, respondi, mantendo contato visual. E também tenho plena certeza de que é o correto a fazer. Não apenas por mim, mas porque Juliano precisa entender as consequências de seus atos. Após o depoimento, assinei o boletim de ocorrência oficial. Aquele pedaço de papel com números de protocolo e carimbos oficiais simbolizava minha recusa em continuar sendo vítima. O que acontece agora? Perguntei enquanto deixávamos a delegacia. Agora vem a parte mais difícil, admitiu Clayton. A espera. O sistema judicial não é tão ágil quanto gostaríamos.
Mas já solicitamos medidas de urgência, como a protetiva, que deve sair em 48 horas. E quanto a Juliano? Ele será... Hesitei, incapaz de completar a frase. Preso? Clayton completou gentilmente. Não imediatamente. Ele será intimado a prestar depoimento primeiro. O processo seguirá conforme as evidências e a avaliação do Ministério Público. Ao retornarmos ao meu apartamento, encontramos Antônia esperando na porta, o rosto iluminado de ansiedade. E então? Como foi? Enquanto relatava os acontecimentos da manhã, percebi que minha amiga não estava realmente ouvindo, seus olhos fixos na escada. O que foi, Antônia? Cristina chegou. Ela disse com um meio sorriso. Está lá em cima, no meu apartamento. Achei melhor vocês se encontrarem aqui, no seu território. Meu coração acelerou. Não via minha filha pessoalmente há quase 1 ano. Nosso relacionamento, antes tão próximo, havia se deteriorado sob a influência constante das manipulações de Juliano. As últimas conversas telefônicas haviam sido tensas, com ela claramente acreditando na versão do irmão sobre meu suposto declínio cognitivo. Vou chamá-la, disse Antônia, já se dirigindo ao elevador. Dr. Paulo e Larissa entenderam a deixa para se retirarem. Estaremos em contato ainda hoje, Dona Ivone, assegurou o advogado. Descanse um pouco. Foi uma manhã intensa. Clayton apertou gentilmente meu ombro. Quer que eu fique? Posso aguardar no carro, caso precise. Balancei a cabeça, agradecida pela oferta. Não será necessário. Cristina é... diferente do irmão. Sempre foi. Quando todos se foram, sentei-me no sofá, subitamente consciente do cansaço que se abatia sobre mim. A adrenalina das últimas 24 horas começava a diminuir, dando lugar a uma exaustão profunda, não apenas física, mas emocional. A campainha tocou. Respirei fundo antes de abrir a porta. Cristina estava ali, os mesmos olhos verdes do pai, o cabelo castanho agora com alguns fios prateados. Aos 39 anos, minha filha já carregava as marcas do tempo e das preocupações. Por um momento, ficamos apenas nos olhando, um abismo de palavras não ditas entre nós. Então, sem aviso, ela avançou e me abraçou com força. Mãe, sua voz quebrou na simples palavra. Me perdoa. Levei-a para dentro, ambas chorando agora. Sentamos no sofá, ainda de mãos dadas, como fazíamos quando ela era criança, e precisava de conforto após um pesadelo. Não há o que perdoar, filha, disse finalmente. Você estava distante, dependia das informações que recebia, e Juliano sempre foi muito convincente. Cristina enxugou as lágrimas, a maquiagem deixando manchas em suas bochechas. Mas eu devia ter percebido, devia ter questionado mais, vindo verificar pessoalmente. Que filha faz isso? Aceita que a mãe está senil sem nem ao menos visitá-la para constatar? Uma filha ocupada, com sua própria vida, que confia no irmão. Respondi simplesmente. Não se torture por isso. O importante é que está aqui agora. Nas horas seguintes, coloquei Cristina a par de tudo. As evidências coletadas, as medidas legais iniciadas, os próximos passos. Ela ouviu atentamente, ocasionalmente fazendo perguntas, o horror crescendo em seu rosto conforme a extensão da exploração se tornava clara. 178 mil reais. Ela repetiu incrédula quando mencionei o valor identificado pelo banco. Meu Deus, mãe! Como ele pôde? A ganância é um vício que nunca se satisfaz, respondi, lembrando-me das palavras que meu pai costumava dizer. Quanto mais tem, mais quer. Um silêncio pensativo se instalou entre nós. Finalmente, Cristina levantou o olhar, determinação em seus olhos verdes. Ele ligou para mim, disse ela. Ontem à noite. Senti um aperto no peito. E o que ele disse? A versão dele, claro. Que você está confusa, paranoica. Que inventou uma história maluca de roubo porque está com demência. Que contratou um advogado picareta que está te manipulando. Ela fez uma pausa. Disse que você quer destruir a família. Balancei a cabeça, não realmente surpresa. Era o próximo movimento lógico. Tentar virar minha filha contra mim, criar divisão, semear dúvidas. E você acreditou? Perguntei suavemente. Não, ela respondeu com firmeza. Não desta vez. Antônia já havia me ligado antes, me contado tudo em detalhes. E além disso, ela hesitou.
Ele soava como sempre soa quando está mentindo. Aquele tom levemente agudo, falando rápido demais. Percebi isso desde que éramos crianças. Sorri, lembrando-me desse mesmo padrão. Como mãe, eu também sempre soube quando meus filhos mentiam. Era uma linguagem secreta entre nós, invisível para os outros. "O que fazemos agora?" perguntou Cristina. Naquele momento, o plano que vinha se formando na minha mente desde a ligação do restaurante cristalizou-se completamente. Não era apenas sobre recuperar meu dinheiro ou buscar justiça legal. Era sobre reclamar minha dignidade, minha autonomia e, talvez, mais importante, usar essa terrível experiência para um propósito maior. "Agora", respondi com uma convicção que surpreendeu até a mim mesma. "Vamos transformar esta tragédia pessoal em algo que possa ajudar outros." Cristina inclinou a cabeça, intrigada. "Como assim?" Juliano achou que eu seria uma vítima fácil por ser idosa, por estar sozinha, por ser mulher. Não sou a primeira e, infelizmente, não serei a última. Levantei-me, caminhando até a janela. "Mas e se usássemos minha história para conscientizar outras pessoas? Para mostrar que é possível reagir, que nunca é tarde demais para dizer não?" Nos dias que se seguiram, enquanto os procedimentos legais avançavam em seu ritmo próprio, Cristina e eu trabalhamos incansavelmente no que passamos a chamar de Projeto Dignidade. Com sua experiência em design gráfico e meu conhecimento de organização de informação, começamos a estruturar um pequeno manual para idosos sobre como identificar e combater o abuso financeiro familiar. Larissa, a assistente social, ficou entusiasmada com a ideia e trouxe dados estatísticos alarmantes sobre a prevalência desse tipo de abuso. A maioria dos casos nunca chega a ser denunciada, ela explicou durante uma de nossas reuniões. As vítimas têm vergonha, medo de retaliação, ou pior, acreditam que merecem o tratamento que recebem. Uma semana após a denúncia formal, recebemos a notícia de que a medida protetiva havia sido concedida. Juliano estava oficialmente proibido de se aproximar de mim ou do meu apartamento, sob pena de prisão imediata. Naquela mesma tarde, enquanto organizávamos informações para o manual, a campainha tocou. Era um oficial de justiça com uma intimação para Juliano comparecer à audiência preliminar no Fórum do Centro Cívico. Como não conseguiram localizá-lo em seu endereço, tentavam a minha residência. "Ele não mora mais com a esposa?" perguntei surpresa. O oficial deu de ombros. Segundo informações dos vizinhos, o casal teve uma discussão séria há alguns dias. A esposa teria exigido que ele saísse. Quando o oficial se foi, Cristina e eu trocamos olhares significativos. "Parece que o castelo de cartas está desmoronando", comentou ela. "Foi Clayton quem trouxe as notícias mais surpreendentes, 2 dias depois. Bianca procurou a delegacia", ele informou, sentado à minha mesa de jantar. "Quer fazer um acordo de colaboração." "Colaboração?" repetiu Cristina, confusa. Ela está disposta a testemunhar contra Juliano, confirmar todos os esquemas de desvio de dinheiro, o plano para incapacitar legalmente Dona Ivone. Tudo. Senti um arrepio percorrer minha espinha. "Por quê? Por que ela faria isso agora?" Clayton tomou um gole do café que Cristina havia servido. Aparentemente descobriu que não era a única sendo enganada. Juliano tem um caso há anos com outra mulher. E adivinha? Parte do dinheiro desviado da senhora ia para manter um apartamento para essa amante. A revelação não deveria ter me surpreendido, mas mesmo assim, senti uma pontada de decepção. Não pelo caso em si. Meu relacionamento emocional com Juliano já estava irremediavelmente comprometido, mas pela extensão da mentira. Camadas e mais camadas de enganos afetando tantas vidas. "E Leonor? A mãe dela também está envolvida nisso?" perguntei. Bianca afirma que sim. Segundo ela, a mãe sabia de tudo. Inclusive sugeriu algumas das táticas de manipulação psicológica usadas contra a senhora. A psicóloga que usou seus conhecimentos não para curar, mas para ferir. A ironia amarga não passou despercebida. À medida que os dias passavam, mais peças do quebra-cabeça se encaixavam. A investigação bancária revelou um padrão sofisticado de transferências e saques que ultrapassava o que inicialmente havíamos estimado.
O valor total desviado nos últimos 3 anos estava mais próximo de 230 mil, praticamente todas as minhas reservas de aposentadoria. Como vamos recuperar tudo isso? Perguntei a Dr. Paulo durante uma de nossas reuniões regulares. Estamos perseguindo várias frentes, ele explicou. Bloqueio de bens em nome de Juliano, rastreamento de ativos adquiridos com o dinheiro desviado, possível acordo de restituição como parte de eventual negociação de pena. A menção à pena me fez engolir em seco. A realidade de que meu filho poderia enfrentar prisão por seus atos era algo com que eu ainda lutava para me reconciliar. Como mãe, a ideia causava dor. Como vítima, parecia apenas justo. Foi durante uma dessas conversas difíceis sobre consequências legais que recebi uma ligação inesperada. Era Miguel Santos, o gerente do restaurante Sabor da Serra. Senhora Pacheco, ele começou hesitante. Desculpe incomodá-la. Seu número foi fornecido pela polícia. Eles estiveram aqui recolhendo imagens das câmeras de segurança da noite do incidente com seu filho. Sim, Miguel. Como posso ajudá-lo? Na verdade, é o contrário. Quero ajudar a senhora. Ele fez uma pausa. Presenciei toda a cena daquela noite. Vi seu filho ao telefone, ouvi os gritos, notei a expressão de desconforto da esposa dele e da outra senhora. Quando a polícia veio, forneci não apenas as imagens, mas também meu depoimento sobre o comportamento agressivo dele. Fiquei em silêncio, processando suas palavras. Uma testemunha externa, imparcial, que confirmava o comportamento abusivo de Juliano em público. Obrigada, Miguel, consegui dizer finalmente. Isso significa muito. É o mínimo que posso fazer. Minha avó passou por situação semelhante. Ninguém acreditou nela até ser tarde demais. Sua voz carregava o peso de uma história familiar dolorosa. Se precisar de mais alguma coisa, por favor, não hesite em me contatar. Aquela ligação inesperada reforçou ainda mais minha determinação em seguir adiante com o projeto. Cada pessoa que compartilhava uma história semelhante, cada pequeno gesto de apoio, cada novo desenvolvimento na investigação, me mostrava que estava no caminho certo. 3 semanas após a denúncia inicial, o projeto Dignidade começava a tomar forma concreta. Com a ajuda de Larissa, conseguimos agendar uma reunião com a Secretaria Municipal do Idoso. Apresentamos nossa ideia para o manual e para possíveis workshops de conscientização. Isso preenche uma lacuna importante em nossos serviços, comentou o diretor da secretaria, folheando o esboço que havíamos preparado. Falamos muito sobre abuso físico contra idosos, mas o abuso financeiro e psicológico muitas vezes passa despercebido. Saímos da reunião com uma parceria firmada e a promessa de apoio logístico para implementar o projeto. Era mais do que eu havia sonhado. Transformar minha dor em um instrumento de mudança. Usar minha experiência para iluminar o caminho de outros. No caminho de volta para casa, Cristina dirigia em silêncio, ocasionalmente lançando olhares em minha direção. O que foi? Perguntei finalmente. Estou admirada. Ela respondeu com simplicidade. Muitas pessoas, após algo tão traumático, só conseguiriam pensar em se esconder. Se proteger. Você está pensando em como ajudar os outros. Refleti sobre suas palavras enquanto observava o céu de Curitiba, naquele dia particularmente azul, com poucas nuvens, uma raridade para a cidade conhecida por seu clima instável. Sabe, Cristina, por muito tempo me senti impotente, uma vítima sem saída. Quando finalmente encontrei coragem para reagir, descobri que nunca estive realmente sozinha. Havia pessoas dispostas a ajudar. Antônia, Clayton, Dr. Paulo, Larissa, até mesmo estranhos como Miguel. Fiz uma pausa, organizando meus pensamentos. Se compartilhar minha história puder ajudar outras pessoas a perceber isso também, então todo esse sofrimento terá valido a pena. Cristina estacionou em frente ao edifício Ipanema, mas não desligou o motor imediatamente. E quanto a Juliano? Você conseguirá perdoá-lo algum dia? A pergunta pairou entre nós, carregada de significado. Não havia resposta simples, nenhuma resolução mágica para o complexo emaranhado de amor maternal e profunda traição. Perdão é uma jornada, não um destino, respondi finalmente. Talvez um dia eu consiga separar o filho que amei do homem que me machucou tão profundamente.
Por enquanto, estou focada em reconstruir minha vida, minha independência e talvez até mesmo nossa família, de uma forma nova e mais saudável. Enquanto subíamos para o apartamento, levando as pastas com os planos para o projeto Dignidade, senti uma estranha sensação de paz. O caminho à frente ainda era longo e incerto, mas pela primeira vez em anos, estava caminhando por ele com passos firmes, a cabeça erguida, dona do meu próprio destino. A velha inútil havia se transformado em uma guerreira resiliente. E essa era apenas a primeira batalha de muitas que eu ainda estava disposta a lutar. Não apenas por mim, mas por todos aqueles que, como eu, se recusavam a aceitar o papel de vítima silenciosa. A primeira semana de outubro trouxe o frio típico de Curitiba misturado com a tensão crescente da data que se aproximava. A audiência preliminar estava marcada para sexta-feira, às 14 horas, no Fórum do Centro Cívico. Seria a primeira vez que encontraria Juliano frente a frente desde aquela tarde tempestuosa em meu apartamento, quase 2 meses atrás. Tem certeza de que quer comparecer pessoalmente? Perguntou Cristina durante o café da manhã. Doutor, Paulo disse que sua presença não é obrigatória nesta fase. Passei manteiga na torrada com calma deliberada, considerando a pergunta. Preciso estar lá, filha. Não por vingança ou para vê-lo humilhado. Preciso olhar nos olhos dele e mostrar que não tenho mais medo. Os preparativos para aquele dia foram meticulosos. Escolhi um conjunto azul marinho, sóbrio, elegante, digno, e o colar de ametistas que raramente usava desde a morte de Arnaldo. Era como se precisasse da força simbólica daquelas pedras, da conexão com meu falecido marido, para enfrentar o que estava por vir. Dr. Paulo nos encontrou na entrada do imponente edifício do Fórum, uma construção moderna que contrastava com os prédios históricos ao redor. Estão prontas? Perguntou, ajustando a gravata. Troquei um olhar com Cristina e assenti. Estava mais pronta do que jamais estive para qualquer coisa na vida. O interior do fórum era um labirinto de corredores e portas idênticas. Seguimos Dr. Paulo até uma pequena sala de espera, onde Clayton já aguardava, vestido com seu uniforme oficial. Novidades? Perguntou Dr. Paulo em tom baixo. Clayton assentiu. Juliano chegou há 10 minutos, acompanhado do advogado. Estão na sala ao lado. Meu coração acelerou com a proximidade. Tão perto, depois de semanas de distância forçada pela medida protetiva. E Bianca? Perguntei, lembrando do acordo de colaboração. Chegará separadamente com seu próprio advogado. Ela formalizou o depoimento ontem. É uma peça importante no processo agora. Enquanto esperávamos, observei as outras pessoas na sala. Um casal de idosos de mãos dadas, provavelmente envolvidos em algum processo similar. Um rapaz jovem mexendo nervosamente no celular. Uma mulher de meia-idade folheando uma revista sem realmente vê-la. Cada um carregando seu próprio fardo, sua própria busca por justiça. Foi quando notei uma figura familiar entrando na sala. Leonor Rezende, mãe de Bianca, psicóloga aposentada. E agora eu sabia, cúmplice ativa nos esquemas de Juliano. Nossos olhares se cruzaram por um breve momento. Ela desviou primeiro, sentando-se o mais longe possível de nós. Ela também está sendo investigada? Sussurrei para Clayton. Sim, as evidências de sua participação são substanciais, especialmente após o depoimento de Bianca. A mãe que ajudou a manipular uma idosa. A filha que decidiu romper o ciclo de abuso. A complexidade das relações familiares nunca deixava de me surpreender. Às 14h05, um oficial judiciário apareceu na porta. Processo Pacheco. As partes podem entrar. A sala de audiência era menor do que eu imaginava, mais funcional que imponente. A juíza, doutora Cláudia Martins, era uma mulher de aproximadamente 50 anos, cabelos grisalhos presos em um coque severo e olhos perspicazes que pareciam avaliar cada detalhe. E então, finalmente, vi Juliano. Sentado do outro lado da sala, parecia ter envelhecido anos em apenas semanas. O rosto mais magro, olheiras profundas, a postura que antes irradiava confiança agora encurvada sob o peso das acusações. Ao seu lado, um advogado de meia-idade com expressão grave. Nossos olhares se encontraram e, por um instante,
Vi algo em seus olhos que não esperava. Vergonha. Não arrependimento, não remorso, apenas o constrangimento de quem foi pego em flagrante. Foi o suficiente para confirmar o que eu já sabia. Ele lamentava ter sido descoberto, não o que havia feito. A audiência começou com as formalidades legais: identificação das partes, leitura das acusações, verificação da presença dos advogados. A voz da juíza era clara e precisa, sem inflexões desnecessárias. Esta é uma audiência preliminar para avaliar as evidências apresentadas pelo Ministério Público contra o réu Juliano Pacheco, acusado de abuso patrimonial contra pessoa idosa, apropriação indébita, ameaça e violência psicológica. Ela ajustou os óculos. Dadas as circunstâncias especiais deste caso, envolvendo relação familiar direta, antes de prosseguirmos formalmente, gostaria de saber se há interesse das partes em uma tentativa de conciliação. Dr. Paulo se levantou imediatamente. Meritíssima, minha cliente está aberta a discutir compensação financeira pelos valores comprovadamente desviados, mas insiste na continuidade do processo criminal, dada a gravidade dos atos cometidos. O advogado de Juliano também se manifestou. Meritíssima, meu cliente reconhece os erros cometidos e está disposto a fazer restituição integral dos valores, mas solicita que sejam consideradas circunstâncias atenuantes, incluindo dificuldades financeiras e ausência de antecedentes criminais. A juíza se voltou para mim. Senhora Pacheco, a senhora gostaria de se manifestar? Não havia planejado falar, mas subitamente senti a necessidade de expressar o que estava guardado há tanto tempo. Levantei-me com as pernas ligeiramente trêmulas. Meritíssima, não estou aqui hoje movida por vingança. Estou aqui porque acredito que ações devem ter consequências. Meu filho não apenas me roubou financeiramente, ele roubou minha paz, minha confiança, minha dignidade. Fiz uma pausa, mantendo a voz firme. O dinheiro é importante, e sim, quero recuperá-lo. Mas mais importante para mim é que ele entenda o que fez. Que outras pessoas como ele entendam que idosos não são presas fáceis, que não ficaremos calados, que merecemos respeito. Um silêncio respeitoso seguiu minhas palavras. A juíza assentiu levemente. Sua posição está registrada, senhora Pacheco. Vamos prosseguir. As próximas 2 horas foram intensas, com apresentação de evidências, depoimentos de testemunhas, incluindo Bianca, perguntas da promotoria e da defesa. A cada nova revelação, cada detalhe exposto da estratégia calculada de Juliano, eu sentia uma mistura de dor e validação. Não havia imaginado nada. Não havia exagerado. A exploração sistemática estava agora documentada, registrada, impossível de negar. O momento mais surreal foi quando Bianca descreveu, com voz trêmula, como Juliano havia planejado me internar em uma instituição contra minha vontade, usando laudos médicos fraudulentos. Ele tinha um contato, um médico que concordaria em atestar que Dona Ivone sofria de demência moderada, mesmo sem examiná-la adequadamente. Ela relatou. O plano era usar esse laudo para obter tutela legal completa. A juíza franziu o senho, visivelmente perturbada. E a senhora concordou com esse plano, senhora Rezende? Bianca baixou os olhos. Na época, sim. Ele me convenceu que era para o bem dela, que ela não estava mais em condições de viver sozinha. Uma pausa carregada de remorso. Hoje sei que fui cúmplice em algo terrível, e estou aqui para tentar consertar ao menos parte do dano causado. Quando a audiência finalmente chegou ao fim, a juíza anunciou que tomaria sua decisão sobre o prosseguimento do processo em até 72 horas. Dada a robustez das evidências apresentadas e a gravidade das acusações, determino a manutenção da medida protetiva em vigor e estabeleço como condição adicional que o réu deposite judicialmente, no prazo de 30 dias, o valor integral identificado nas perícias como tendo sido apropriado indevidamente. Enquanto nos preparávamos para sair, notei que Juliano continuava me olhando, não com raiva ou desafio como eu esperava, mas com algo que parecia quase súplica. Ele quer falar com você, murmurou o Dr. Paulo, notando também. É sua decisão se quer permitir.
mas eu não recomendaria sem a presença dos advogados. Hesitei. Parte de mim queria evitar qualquer contato, preservar a distância emocional que havia conseguido estabelecer. Mas outra parte, aquela parte teimosamente maternal que nunca desaparece completamente, queria ouvir o que ele tinha a dizer. Podemos conversar aqui mesmo, com todos presentes, decidi. Dr. Paulo sinalizou para o advogado de Juliano, que conferenciou brevemente com seu cliente antes de assentir. Nos encontramos no centro da sala, agora quase vazia, com os advogados, Cristina e Clayton formando um círculo protetor ao nosso redor. De perto, a deterioração física de Juliano era ainda mais evidente. O homem outrora vaidoso e sempre impecavelmente arrumado parecia desgrenhado, com a barba por fazer e olheiras profundas. "Mãe", ele começou, a voz rouca. Não me chame assim", interrompi, surpresa com a firmeza da minha própria voz. "Você perdeu esse direito quando decidiu me tratar como um obstáculo, não como sua mãe." Ele recuou como se tivesse levado um tapa. "Dona Ivone, então", corrigiu-se, engolindo em seco. "Eu sei que não há desculpa para o que fiz. Não estou pedindo perdão. Só queria que soubesse que vou devolver cada centavo. Já vendi o carro, estou vendendo o apartamento. Não é sobre o dinheiro." Cortei novamente. "Nunca foi. É sobre confiança. É sobre respeito. É sobre dignidade." Fiz uma pausa, organizando meus pensamentos. "Você me chamou de velha inútil. É assim que me via? Como um fardo inútil, bom apenas pelo dinheiro que podia extrair de mim." Juliano desviou o olhar, incapaz de enfrentar a pergunta direta. Seu silêncio foi resposta suficiente. "Pensei que tivesse te ensinado valores melhores." Continuei, a voz mais suave agora. "Seu pai e eu trabalhamos tanto para dar a você e Cristina uma vida boa, uma educação moral sólida. Em que ponto você decidiu que explorar sua própria mãe era aceitável?" "Foram as dívidas no início", ele murmurou. "O escritório de Bianca estava falindo. Tínhamos credores batendo na porta. Foi só uma vez, pensei. Só um empréstimo que eu devolveria. Então veio outro e outro." Ele passou a mão pelo cabelo desgrenhado. "Depois ficou fácil demais. A senhora confiava tanto em mim. E eu me acostumei a ter aquele dinheiro, aquele estilo de vida. A franqueza inesperada me pegou desprevenida. Não havia justificativa nos olhos dele. Apenas uma confissão nua e crua da progressão do abuso. Você tem noção do dano que causou? Não apenas financeiro, mas emocional? Você me fez duvidar da minha própria sanidade, Juliano. Me isolou dos meus amigos. Me fez sentir que era um fardo, que não merecia respeito." Minha voz falhou ligeiramente. "Isso é algo que dinheiro nenhum pode reparar." Ele assentiu lentamente, os olhos agora úmidos. "Eu sei. E vou ter que viver com isso pelo resto da vida." Uma pausa pesada. "Bianca me deixou. Estamos nos divorciando. Perdi meu emprego quando a notícia do processo se espalhou. Perdi tudo. Não senti a satisfação que talvez ele esperasse com aquela revelação. Apenas uma tristeza profunda pelo desperdício, de confiança, de amor, de uma família que poderia ter sido diferente." "Você fez suas escolhas, Juliano. Agora terá que conviver com as consequências." Olhei para Cristina, que observava a cena com expressão tensa. "Talvez um dia, muito no futuro, possamos encontrar algum tipo de paz. Mas por enquanto, a única coisa que posso oferecer é a promessa de que este processo seguirá seu curso legal, sem interferências emocionais da minha parte, nem para pior, nem para melhor." Com essas palavras, dei a conversa por encerrada. Saímos do fórum em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. O céu de Curitiba estava carregado, prenunciando uma das tempestades rápidas e intensas tão características da cidade. No carro, Cristina finalmente quebrou o silêncio. "Você foi incrível lá dentro, mãe. Tão firme, tão digna." "Não me sinto incrível", confessei. "Me sinto exausta, como se tivesse corrido uma maratona emocional." "E não é o que foi? Você enfrentou seu próprio filho em um tribunal, expôs uma história dolorosa, manteve sua integridade o tempo todo. Se isso não é força, não sei o que é." Chegamos ao edifício Ipanema precisamente quando os primeiros pingos de chuva começavam a cair.
Subimos rapidamente, buscando o abrigo familiar do apartamento 402. Enquanto Cristina preparava um chá para nós duas, fiquei observando a chuva pela janela da sala. O céu escuro cortado ocasionalmente por relâmpagos. Uma tempestade para lavar a alma, pensei. Apropriado para aquele dia de confrontos e revelações. 3 dias depois, recebemos a notificação oficial. A juíza havia determinado o prosseguimento do processo criminal contra Juliano, aceitando integralmente as acusações feitas pelo Ministério Público. Bianca, por sua colaboração, receberia benefícios legais em seu próprio processo. Leonor enfrentaria acusações separadas por cumplicidade. O que isso significa na prática? Perguntei a Dr. Paulo durante sua visita para explicar os detalhes da decisão. Significa que Juliano enfrentará julgamento completo, provavelmente nos próximos 6 meses. Dada a quantidade de evidências, a condenação é altamente provável. Ele consultou suas anotações. As penas para os crimes pelos quais ele é acusado podem chegar a até 12 anos, dependendo da decisão do juiz do caso. Contudo, sendo réu primário e havendo restituição completa, é possível que parte da pena seja convertida em serviços comunitários ou regime semiaberto. Assenti, processando a informação. Não sentia alegria com a perspectiva de ver meu filho na prisão, apenas a certeza de que a justiça estava seguindo seu curso. E quanto à recuperação do dinheiro? Perguntou Cristina, sempre prática. Já recebemos a primeira transferência judicial, aproximadamente 30% do valor total. O restante virá da venda dos bens de Juliano, conforme determinação judicial. A estimativa é que Dona Ivone recupere cerca de 90% do valor desviado ao final do processo. Nos meses que se seguiram, enquanto o processo legal avançava em seu ritmo próprio, o projeto Dignidade ganhou vida. Com o apoio da Secretaria Municipal do Idoso, publicamos nosso Manual de Prevenção ao Abuso Financeiro Familiar. Realizamos os primeiros workshops em centros comunitários e iniciamos um grupo de apoio para idosos vítimas de abusos similares. Foi durante um desses workshops, em uma tarde fria de junho do ano seguinte, que recebi uma surpresa inesperada. Acabava de concluir minha fala, agora já experiente em compartilhar minha história para inspirar outros, quando notei uma figura familiar na última fileira do pequeno auditório. Bianca. Nossos olhares se cruzaram brevemente antes que ela baixasse os olhos, visivelmente desconfortável. Ao final da sessão, quando os participantes se aproximavam para conversas individuais, ela permaneceu distante, hesitante. Foi só quando quase todos haviam saído que ela finalmente se aproximou. Dona Ivone, começou. A voz quase um sussurro. Eu sei que provavelmente sou a última pessoa que a senhora gostaria de ver. Não. Respondi com sinceridade. Não é a última. Um pequeno sorriso triste passou por seus lábios, entendendo a referência implícita. Vim porque... Ela hesitou. Porque precisava ver por mim mesma o trabalho que a senhora está fazendo. O bem que está criando a partir de algo tão terrível. Observei-a com atenção. Parecia diferente. O rosto sem a maquiagem impecável de antes, as roupas mais simples, uma autenticidade que nunca havia notado durante nossos anos de convivência forçada. E o que você achou? Perguntei suavemente. Inspirador, ela respondeu com simplicidade. A senhora transformou uma tragédia pessoal em esperança para outras pessoas. Isso é extraordinário. Uma voz chamou do fundo da sala. Cristina, sinalizando que precisávamos encerrar para que o próximo grupo pudesse usar o espaço. Preciso ir, disse Bianca já recuando. Só queria que soubesse que... Ela respirou fundo. Que sinto muito, profundamente, e que estou tentando fazer minha parte agora, trabalhando voluntariamente no abrigo de idosos do Boqueirão. Assenti, reconhecendo a tentativa de redenção, o esforço para reconstruir sua própria dignidade a partir dos escombros de escolhas erradas. Obrigada por vir, Bianca, e boa sorte no seu caminho. Aquele encontro breve e inesperado foi mais um capítulo na história complexa que havia se tornado minha vida. Enquanto organizava os materiais para sair, refleti sobre como, às vezes, as maiores transformações vêm dos lugares mais improváveis, das dores mais profundas.
Juliano cumpria sua pena, reduzida para 8 anos, com possibilidade de progressão para regime semiaberto em 3. Ocasionalmente recebia notícias dele através de seu advogado. Estava participando de um programa de reabilitação, dando aulas de matemática para outros detentos, aparentemente buscando algum tipo de redenção pessoal. Eu não o havia visitado. Talvez um dia encontrasse força para isso. Por enquanto, estava focada em minha própria jornada de cura, na reconstrução da relação com Cristina, no trabalho com o Projeto Dignidade, que agora atendia dezenas de idosos semanalmente. Naquela noite, enquanto caminhávamos de volta para o carro após o workshop, Cristina entrelaçou seu braço no meu, um gesto simples de afeto que havia se tornado comum entre nós. Você imaginou, há um ano atrás, que estaríamos aqui? Fazendo essa diferença toda? Ela perguntou. Olhei para o céu de Curitiba, as primeiras estrelas aparecendo no crepúsculo. Não, respondi honestamente. Quando tudo começou, só queria sobreviver, recuperar minha dignidade. Não imaginei que encontraria um propósito tão forte. E era verdade. A mulher de 67 anos, que havia sido chamada de velha inútil por seu próprio filho, agora liderava um projeto que estava mudando políticas públicas, inspirando outras vítimas a falar, criando uma rede de proteção e apoio. Sabe o que mais me surpreende? Comentou Cristina enquanto dirigia de volta ao edifício Ipanema. Como você nunca se deixou consumir pelo ódio ou pelo ressentimento? Seria tão natural, tão compreensível. Refleti sobre aquela observação, sobre o longo caminho percorrido desde aquela noite de tempestade emocional. O ódio é um luxo que não posso me dar, filha. Consome muita energia. Energia que prefiro usar para reconstruir, para ajudar, para viver. Quando chegamos em casa, encontramos um envelope que havia sido entregue durante nossa ausência. Dentro, um convite oficial. O Centro de Referência do Idoso queria me homenagear como Personalidade Inspiradora do Ano, em sua cerimônia anual. Sentada na poltrona que havia sido de Arnaldo, relendo o convite, senti uma onda de emoção me envolver. Não era sobre reconhecimento ou prêmios. Era sobre a jornada, da humilhação à dignidade, do isolamento à conexão, da vitimização ao empoderamento. A mulher que um dia havia sido chamada de velha inútil, agora era reconhecida como inspiração. A ironia não me escapou, nem a profunda lição que aquela transformação representava. Nunca é tarde demais para reclamar sua dignidade, para encontrar sua voz, para reescrever sua história. E assim eu fiz, não apenas para mim, mas para cada Ivone que precisava ouvir que merecia respeito, que tinha valor, que podia dizer não ao abuso. Não importa a idade, não importa quem fosse o abusador, porque no final, a verdadeira vingança não foi o processo legal ou a condenação, foi a reconstrução, foi a transformação da dor em propósito. Foi mostrar, com cada workshop, cada palestra, cada abraço em uma vítima que encontrava coragem para denunciar, que nenhum de nós é inútil. Somos todos capazes de criar mudanças, de inspirar outros, de deixar o mundo um pouco melhor do que o encontramos. E isso, mais que qualquer sentença judicial, era justiça. Hoje, 3 anos depois daquela ligação que mudou tudo, percebo como uma única decisão pode transformar completamente o rumo da nossa vida. Quando decidi não mais aceitar os abusos de Juliano, não imaginava a jornada extraordinária que me aguardava. De uma senhora de 67 anos, intimidada e manipulada, me transformei em uma voz para tantos outros idosos que enfrentam situações semelhantes. Minha história começou como tantas outras, com a vulnerabilidade que surgiu após perder meu companheiro de vida. Arnaldo havia sido meu porto seguro por mais de 4 décadas, e sua partida deixou um vazio que meu filho decidiu preencher, não com amor e cuidado genuínos, mas com controle e exploração. Aos poucos, Juliano foi assumindo domínio sobre minhas finanças, minha liberdade e até mesmo minha autopercepção. Me fez duvidar da minha própria mente, me isolou dos amigos, sugou não apenas minha aposentadoria, mas também minha dignidade. Foi preciso chegar ao fundo do poço, ouvir meu próprio filho me chamando de velha inútil durante aquela ligação tempestuosa, para despertar em mim a força que estava adormecida.
Com a ajuda preciosa de pessoas como Antônia, Clayton, Dr. Paulo e Larissa, comecei a documentar os abusos, a coletar evidências, a traçar um plano para retomar o controle da minha vida. O confronto em meu apartamento foi apenas o começo. Quando Juliano percebeu que eu não cederia mais, que não aceitaria suas manipulações, a máscara do filho dedicado caiu completamente. A raiva que vi em seus olhos naquele dia confirmou que estava fazendo a escolha certa, por mais dolorosa que fosse. O processo legal que se seguiu foi desgastante. Cada depoimento, cada evidência apresentada, cada detalhe exposto do plano calculado para me explorar financeiramente e eventualmente me declarar incapaz, tudo isso abriu feridas profundas. Mas também trouxe validação. Não havia imaginado nada. Não estava confusa ou paranoica como tentaram me fazer acreditar. O abuso era real, documentado, inegável. A condenação de Juliano, Bianca e Leonor trouxe um tipo estranho de encerramento. Não alegria ou satisfação, mas a certeza de que ações têm consequências. O sistema judicial, muitas vezes criticado por sua lentidão, funcionou. A justiça, em sua forma imperfeita mas necessária, prevaleceu. Mas minha história não terminou no tribunal. Na verdade, foi lá que um novo capítulo começou. O Projeto Dignidade, nascido da minha dor pessoal, tornou-se um farol para outros idosos que sofrem abusos similares. O manual que criamos já ajudou centenas de famílias a identificar sinais precoces de exploração. Os workshops semanais tornaram-se espaços seguros onde vítimas podem compartilhar suas histórias, encontrar apoio e, principalmente, estratégias práticas para se protegerem. Ver o projeto crescer, expandir para outras cidades, inspirar políticas públicas, isso trouxe um significado para minha experiência que nunca poderia ter previsto. A velha inútil, que um dia fui chamada agora, lidera uma iniciativa que está literalmente salvando vidas, preservando patrimônios e restaurando a dignidade de tantos outros idosos. Minha relação com Cristina, que havia se deteriorado sob a influência manipuladora de Juliano, floresceu novamente. Minha filha não apenas voltou para Curitiba para estar mais perto, mas também se tornou parte integral do projeto, usando suas habilidades de design para tornar nossas mensagens mais acessíveis e impactantes. Quanto a Juliano, o caminho foi mais complexo. Após 2 anos cumprindo sua pena, ele começou a enviar cartas, primeiro breves, quase formais, depois gradualmente mais reflexivas. Não sei se algum dia conseguirei perdoá-lo completamente, mas reconheço os sinais de que ele está, ao menos, tentando entender a gravidade do que fez. O perdão, como descobri, não é um ponto de chegada, mas uma jornada contínua. Às vezes avançamos, às vezes retrocedemos, e está tudo bem. Bianca encontrou sua própria forma de redenção, trabalhando voluntariamente com idosos vulneráveis. Nas raras ocasiões em que nos encontramos, há um respeito silencioso entre nós. 2 mulheres que, cada uma à sua maneira, foram vítimas dos mesmos mecanismos de manipulação e que agora buscam reconstruir suas vidas com mais autenticidade. Aos 70 anos, hoje me sinto mais forte, mais segura e, ironicamente, mais jovem em espírito do que quando essa jornada começou. Aprendi que idade não é sinônimo de fragilidade, que experiência de vida pode ser nossa maior força quando enfrentamos desafios. Para vocês que me acompanharam até aqui nesta história, quero dizer que cada palavra compartilhada teve um propósito: mostrar que nunca é tarde para dizer não ao abuso, que pedir ajuda não é sinal de fraqueza, mas de coragem, e que nossa voz importa. Não importa quantas rugas tenhamos no rosto. Se esta história tocou você de alguma forma, peço que a compartilhe. Não necessariamente minha história pessoal, mas a mensagem que carrega. Fale sobre abuso patrimonial contra idosos. Esteja atento aos sinais em sua própria família. Seja aquela pessoa que estende a mão quando alguém precisa de apoio. E se você gostou deste relato, por favor, inscreva-se no canal Vovó Lembrou. Cada novo inscrito representa mais uma pessoa consciente, mais um aliado na luta contra o abuso de idosos.
deixe seu like. Isso ajuda nosso conteúdo a alcançar mais pessoas que podem estar precisando exatamente desta mensagem neste momento. Seus comentários são particularmente valiosos para mim. Gostaria de saber: você conhece alguém que passou por situação semelhante? O que você faria no meu lugar? Há algum aspecto da minha história que tocou você de maneira especial? Cada comentário não apenas enriquece nossa comunidade, mas também me dá força para continuar compartilhando experiências que, sei bem, não são fáceis de reviver. Se puder, dê uma olhada nos outros vídeos do canal. Há tantas histórias importantes sendo contadas aqui, algumas dolorosas, outras inspiradoras, todas profundamente humanas e verdadeiras. São relatos que dão voz a uma geração que muitas vezes é silenciada ou ignorada. Preciso também mencionar algo importante. Criar conteúdo de qualidade como este exige tempo, dedicação e recursos. Se nossa missão ressoa com você, considere apoiar o canal através do Valeu Demais, nossa forma de receber doações. Mesmo pequenos valores fazem enorme diferença, permitindo que continuemos trazendo vídeos diários, ampliando nosso alcance e aprimorando a qualidade do conteúdo. Sua contribuição ajudaria imensamente nosso trabalho, possibilitando que alcancemos mais pessoas, que contratemos mais profissionais para auxiliar na produção, que levemos essas histórias a plataformas e espaços ainda não explorados. Com seu apoio, podemos transformar o Vovó Lembrou não apenas em um canal de histórias, mas em um movimento de conscientização sobre os direitos e a dignidade dos idosos. Enquanto encerro este relato, quero deixar um pensamento final. Quando recebi aquela ligação, 3 anos atrás, com meu filho me chamando de velha inútil, jamais imaginei que aquele momento de humilhação se transformaria no catalisador de uma mudança tão profunda, não apenas na minha vida, mas na vida de tantos outros. As palavras que pretendiam me diminuir acabaram se tornando o impulso para que eu encontrasse minha verdadeira força. Isso me ensinou que nossas maiores dores podem se tornar nossas maiores fontes de poder, quando decidimos transformá-las em algo maior que nós mesmos. Se você está passando por uma situação difícil agora, saiba que sua história não termina neste capítulo doloroso. Você tem o poder de reescrevê-la, de encontrar significado até mesmo nas experiências mais traumáticas. Obrigada por dedicar seu tempo a ouvir minha história. Espero de coração que ela tenha plantado uma semente de esperança, de coragem, de possibilidade. Que você saiba que nunca é tarde demais para reclamar sua dignidade, para dizer basta, para recomeçar. E lembre-se, inscreva-se no canal Vovó Lembrou, deixe seu like, compartilhe com quem precisa ouvir estas palavras, comente sua própria experiência e, se possível, apoie nosso trabalho através do Valeu Demais. Juntos, podemos construir um mundo onde idosos são tratados com o respeito e a dignidade que merecem. Até o próximo relato, com carinho, Ivone Pacheco.